Olá, pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com mais um programa, graças a Deus, a primeira edição foi na semana passada, foi muito bom, muita gente gostou, recebi muitas mensagens e graças a Deus está sendo um sucesso, graças a todos vocês que estão acompanhando o meu trabalho. Eu fico muito feliz com isso. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para conversar com a gente. Ela tem experiência na área de administração com ênfase em administração pública, mestra em cidades inteligentes e sustentáveis pela Universidade 9 de Julho, atuou como secretária de governo no município de São Caetano do Sul, foi chefe de gabinete na Secretaria de Cultura e Educação do Estado de São Paulo. Atualmente ela é secretária de Cultura do governo do estado de São Paulo. Com vocês, Marília Marton. Marília, apresente-se. Tudo bem, querida? Olá, Josué, querido amigo de muitos anos. As pessoas não sabem, mas eu conheço acho que o Josué há uns mais de 20, provavelmente. Por aí, Marília. O Josué, só eu fico nova, o resto envelhece. Eu continuo Sim, jovenzinha. sim. Josué, a Secretaria da Cultura, ela ficou com um nome bem comprido. Agora, aqui no estado de São Paulo, a Secretaria chama Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. E esse nome representa muito o que a Secretaria propõe aí para essa nova era deste governo que começa agora, né? Começou no início do ano, a gente está aí já completando 8, 9 meses, né, completos aí de administração, iniciando o 10º mês, já fechando o balanço de um ano, porque, como você lembra, eu sou ansiosa até no tempo. Então, a gente aqui já está programando as finalizações de ano e querendo já apostar num ano aí de muito trabalho para o ano de 24. O trabalho aqui não para de jeito nenhum, a gente continua aqui a todo vapor, tentando arrumar as coisas com a casa andando, porque, obviamente, não dá para parar para continuar, mas a secretaria aí num balanço geral, tomando aí o seu rumo para a gente ter aí um ano, já uma administração com a cara do nosso governador Tarcísio de Freitas. Mas eu agradeço demais o seu convite, eu sei que você está aí iniciando os trabalhos no podcast, e a gente está aqui também à disposição, e claro, agradeço, viu, Josué, porque eu sei que sem essa, né, sem o apoio aí de vocês, de poder contar um pouco do que a gente está fazendo, que chegue em todos os lugares, que a gente consegue falar com todas as pessoas. A gente também não consegue aqui, do gabinete, mostrar tudo que a gente vem fazendo aí, e é importante que as pessoas saibam o que a gente está fazendo, porque no final das contas, Josué, o que a gente faz aqui é para as pessoas. Então, as pessoas precisam saber muito do que a gente está fazendo aqui e o que a gente vai fazer ainda mais, sempre. Então, a gente está sempre aqui à disposição de vocês. Maravilha. E aproveitando, me fala uma coisa, quais os desafios que você encontrou na sua pasta, nesse primeiro, vamos dizer, né, esse primeiro ano de governo que você está aí, o que você encontrou, como é que você está lidando com tudo isso? Então, assim, né, José, eu já estive aqui na secretaria, eu passei quase 6 anos aqui na secretaria, eu conheço a máquina da secretaria, enfim, fui chefe de gabinete, então conheço muito bem como funciona toda a parte administrativa, e algumas coisas da secretaria, de quando eu saí e voltei, elas simplesmente não mudaram, elas continuaram exatamente iguais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. A gente tinha aqui em 2012, a gente fez um trabalho enorme da assessoria, da chefia de gabinete, com várias conversas, criando uma nova resolução do PROAC-ICMS. Então, a gente regulamentou o PROAC-ICMS, na época a gente modernizou muito o PROAC-ICMS. Eu volto 10 anos depois e a resolução é a mesma. Sim, não tem sentido a gente imaginar que depois de 10 anos a gente não melhorou, ou não mudou, ou não atualizou absolutamente nada. Então, recentemente, né, há uns 40 dias atrás, a gente abriu uma chamada pública, né, colocou nas redes, abriu uma proposta do PROAC-ICMS, de uma nova resolução, modernizando, atualizando, desburocratizando, e convidou a todos os fazedores de cultura para que contribuíssem com essa nova resolução. A gente fechou essa resolução a semana passada, ela foi para a assessoria
porque a gente tem que passar, né, pela Procuradoria, então pela assessoria jurídica, e aí a gente tem aí agora em novembro, início de novembro, provavelmente, o lançamento dessa nova resolução, que obviamente vai passar a valer a partir do ano que vem, porque os projetos esse ano já estão apresentados, então a gente encerra esse ano com a resolução de 2012, mas a gente começa o ano que vem já com uma nova resolução. Então, esse é um exemplo de uma coisa que, enfim, a gente tem o desafio sempre de modernizar, obviamente o mundo não para, né? Ainda mais a cultura, que ela é dinâmica, múltipla, Sim. diversa, está sempre se acrescentando de coisas, e é como que a gente faz para o tempo todo estar antenado nisso. Uma coisa que foi um desafio também, que diferente de quando eu estive aqui, Josué, a gente não tratou, lá atrás a gente não tratava nem de gastronomia, nem de moda, e nem do que a gente chama hoje de cultura pop, que é esse viés da cultura geek, né? Que é cosplay, games, VR, então toda essa realidade virtual que a gente está vendo agora crescer, que era uma coisa que a pasta não olhava. Então, a gente também já trouxe aí as entidades, associações, a gente lançou agora na Paulo Gustavo uma linha específica, né? Porque no final das contas, games e VR é audiovisual, né? Está decidido isso no nosso território nacional. Saiu aí uma decisão do próprio Ministério da Cultura e isso abrange a secretaria. Então, todo esse trabalho de agregar novas linguagens para a nossa secretaria. E a palavra indústria, ela chega justamente para poder a gente dar conta disso tudo. Antes de começar o programa, a gente estava falando aí do seu trabalho com relação ao empreendedorismo. A economia criativa é uma economia extremamente pujante, e a gente precisa olhar para esse mercado. É claro que a gente não coisifica cultura, tá? Não estou falando sobre isso, mas há pessoas que precisam e vivem da cultura. Então, a cultura gera renda, gera riqueza, e a gente não pode tratar isso como um tabu. A gente tem que tratar isso como uma possibilidade, inclusive, de um mercado forte, né? Artesanato, coisas artesanais, são coisas hoje ditas como coisas de luxo, porque elas são exclusivas, né? Você pega uma geleia feita numa quantidade X, quantas pessoas têm acesso a essa geleia? Então, ela é um diferencial, né? Então, acho que quando a gente fala de empreendedorismo na área da cultura, a gente precisa falar sobre essas coisas, né? Sem tabu. Mas está me precificando. Não, nós não estamos nós estamos te valorizando. E a gente vive no mundo capitalista. A valorização está atrelada ao mundo financeiro. Aí não tem jeito, né? Aí você, como economista, pode explicar até melhor do que eu. Sim. E assim, uma coisa que eu pensei aqui, não sei se tem muito a ver com a sua pasta, por exemplo, a partir da cultura, da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, como que a gente consegue melhorar a vida do empreendedor? Hoje, por exemplo, nós temos o MEI, mas ele atende apenas quem está começando. Agora, eu penso naquele cara que ele já está ali faturando uns 200 mil por ano. Existe alguma coisa, ou não sei se você consegue abranger essa pauta, se fica fora da sua secretaria, se tem alguma coisa que a gente pode ajudar? Assim, na verdade, Josué, não fica fora. Na verdade, é uma briga agora com a lei da reforma tributária que a gente vai ter que entrar. Porque a verdade é a gente tem o MEI e depois você já entra no Simples. Sim. É o 8, né? É o 8, o 80 e o 160. No meio dos caminhos, precisam ter outros subterfúgios, né? A gente acho que é uma coisa importante da gente olhar. Quero dizer para você que eu fiquei muito impressionada quando eu descobri que, por exemplo, designer, olha, gente, designer é uma função da indústria criativa que permeia vários ambientes de negócio. A gente tem o designer de móveis, a gente tem o designer de interiores, a gente tem o designer de moda, a gente tem o designer de interiores de carro, porque as pessoas acham que elas sentam no carro e aquele painel é feito por quem? Por um cara que faz desenho industrial. Tudo bem, é um tipo de desenho, mas é um desenho criativo, tem a ver com aquilo que a gente comenta aqui. E por incrível que pareça, não existe KNAI para designer. Então, hoje, quando você pergunta, por exemplo, para o pessoal, quantos designers tem no Brasil? Ninguém sabe, porque tem designer que entra como mobiliário, como fabricante de mobília, tem designer que entra como decoração de ambiente, assim, e a gente não consegue mapear. Então, a gente tem vários desafios com relação à questão da economia. Não só pensar esses lugares dos interpostos, né? Então, eu tenho uma MEI,
Depois da MEI, não dá para eu pular para o Simples. Tem que ter alguma coisa aí no meio, e do Simples não dá para ir para o lucro real. Tem que ter alguma coisa no meio, porque essas frações precisam acontecer na evolução da construção do negócio. Porque o negócio das pessoas, elas têm vários tamanhos. Né? Você pega hoje, por exemplo, você tem a MEI, acho que até 180 mil reais ano. Acho que é 140, 150, se não me falha a memória. Aí ele vai para o Simples. O Simples vai desse valor aí até quase 6 milhões de reais. Olha como você está comparando empresas, Sim. sabe assim, completamente distintas, que precisam ter determinados tipos de compliance e completamente diferentes. Não faz sentido a gente cobrar de uma empresa de 150, 160 mil reais o que você vai cobrar de uma empresa de 4 milhões. Até os 8% são inviáveis, né? Sim. Se a gente parar para pensar. Então, eu acho que essa é uma discussão que o Brasil precisa ter isso muito maduro e a gente precisa entender que esse é um lugar, e eu acho que a economia criativa tem esse problema, assim, identificado, né? A gente não tem KNAI para determinadas coisas, a gente não tem KNAI para determinadas carreiras da indústria criativa, da economia criativa, e a gente não pode não ter um espaço intercalado para o crescimento dessas empresas de forma proporcional, né? Sim, porque quando você olha, você fala assim, a empresa está faturando 400 mil, só que quando ele chega no final do mês, que ele pagou aluguel, pagou isso, pagou aquilo, pagou não sei o quê, o cara não ganhou nada. Não, ele prefere voltar a ser MEI e criar outra MEI. Porque aí e aí é que a gente vai criando essas distorções. Aí é a mãe que tem uma MEI, a filha que tem uma MEI, o outro filho que tem uma MEI, e todo mundo fazendo a mesma coisa. São coisas que o Brasil, por ter essa tripla, sei lá como é que chama, porque é difícil até explicar para estrangeiro. Você sabe que eu fui dar uma entrevista e fui explicar sobre tributo brasileiro, a pessoa falava, não, mas como assim? Eu falei, não, tem tributo municipal, e no tributo municipal tem vários tributos, depois tem o estadual, tem vários... Aí o cara falava, mas não existe isso. Eu falei, não, então, no Brasil, existe. Então, nem nós entendemos direito como que é essa tributação que a gente tem aqui. Então, assim, já que está se discutindo a questão da reforma tributária e a gente precisa ter essa maturidade, como que a gente faz essa maturidade chegar num patamar de que é possível atender a todos e todo mundo colaborar com tributos justos para ter um país justo, entendeu? Sim. Porque no final das contas, não adianta eu também ter 5 meses numa casa, estou achando que eu estou fazendo, você também não está contribuindo com o país. Não. Então tem uma distorção, sabe? A gente precisa sentar nessa realidade e olhar para isso de uma forma clara, né? Justa, e entender que, enfim. Isso que você está falando também. A gente ainda está batalhando, viu, Josué? Porque na reforma tributária tem a discussão, inclusive, das leis de incentivo estadual. Porque, no fim, a gente tem uma lei de incentivo estadual, tem uma lei de incentivo municipal, e quando a gente fala de ter um imposto único, o que acontece com essas legislações? Então, há uma preocupação também nesse caminho. Então, assim, nós não estamos distantes, né? Não é porque aqui a cultura a gente não olha para isso, até porque eu trabalhei muitos anos na área meio das instituições, eu sei o quanto isso é importante, isso impacta no nosso fazer da cultura, e a gente não pode ficar distante dessas discussões, não. Então, acho que os secretários, não sou só eu, não, viu, Josué? Os secretários da cultura dos estados, a gente tem um fórum, a gente vem conversando bastante sobre isso. E eu acho importante uma coisa que você citou, que de repente o cara tem 5 meses em casa, e é ruim para ele também, por quê? Porque a empresa também não cresce, ela fica sempre parada ali, a coisa não avança. Porque quanto mais você facilita para o empreendedor, mais fôlego ele vai ter, mais vontade de crescer ele vai ter, mais pessoas ele vai contratar, e novas empresas vão surgir no mercado. Claro. E isso vai gerar competitividade, vai gerar... Porque o brasileiro, quando você olha, ele é criativo por natureza. Ele é criativo, você olha lá fora, tem um monte de brasileiro que está despontando lá fora, mas eu acho que a gente ainda tem essa coisa que ainda fica prendendo o empreendedor, que vai meio que naquela cultura do é proibido, é pecado ser rico. Entende Na isso? verdade, a gente tem esse conceito que a gente precisa, né, um pouco se livrar. Na verdade, o problema não é, o pecado não é ser rico. Também acho que tem uma outra coisa, por isso que precisava ter um intermediário. Tem empresas que naturalmente não vão virar grandes empresas,
multinacionais. Sim. Tem empresa que ela vai ser sempre aquele tamanho exclusivo dela. Por isso que eu acho que tinha que ter um MEI Plus, sei lá, estou dando sugestão de nós, ou MEI Mais, né? Uma que fosse realmente, que a gente tivesse 2 degraus para chegar até o Simples, que o cara realmente, vamos dizer que ele chegou, Josué, num tamanho que ele vai faturar por ano mesmo, 600 mil reais, 700 mil reais. Ele ainda não é o tamanho dos 6 milhões. Na verdade, Sim. ele é 10% daquilo que o Simples dá de teto. Sabe assim, a gente precisava entender isso. E ele vai ficar desse tamanho. Só que ele também não tem condições de pagar 8,5% de imposto, né? Porque é isso que você falou. No geral, ele tem aluguel para pagar, ele tem funcionário para pagar. A gente precisa lembrar, quando você tem funcionário, você paga PIS, paga PASEP, paga COFINS. Então, assim, é uma coisa maluca que a gente faz aqui. Ah, mas quando é simples, ele não paga isso porque está dentro do simples. Ah, tá bom. Mas ele continua recolhendo ISS, ele continua recolhendo fundo de garantia. Então, assim, não é difícil para o empreendedor, né? Aí, no final das contas, acaba virando aquela coisa que vira empresinha familiar. A filha, se ele vai para o simples, a filha... Eu vi várias empresas assim. Tem um funcionário, vai para o simples, aí o filho é o caixa, a filha é a cozinheira. É isso mesmo que a gente quer? Isso é... Se o tamanho for esse, ok, mas eu estou falando de mercado de alimentos, que tem possibilidade de crescimento. Sim. Assim, porque, eventualmente, uma fábrica uma fábrica pequena de bebidas, por exemplo, artesanais, até pode a filha, e é uma coisa mais familiar. Mas, no geral, quando a gente fala de um restaurante, a tendência é o restaurante crescer mesmo. Então, Sim. não é a filha ter o resto da vida a cozinheira. A cozinheira, o caixa. O caixa, né? A ideia é que ele contrate mais gente, a filha vai fazer outra coisa, abra um segundo restaurante, sei lá, eu acho que tem algumas culturas que a gente precisa livrar. Acho que essa cultura de que não ser rico ou rico é pecado é uma delas, inclusive. Né? Acho que isso é muito ruim para uma sociedade que é formada por empreendedores, porque é o que você falou. A gente é um país de criatividade, a gente é um país criativo, e a gente é um país que tem muita gente que ainda não se descobriu empreendedor, e a gente tem uma coisa, Josué, importante. O jovem hoje já não é o jovem que quer ser advogado. A gente vem vendo essas universidades caírem. Eu lembro quando eu prestei vestibular, a gente tinha, sei lá, 85 por vaga. A gente não ouve mais sobre isso, né? Josué da minha época, né? Eu lembro que a medicina chegou a ter quase 100, era 98 por vaga. Então, assim, a gente tem ainda muita disputa, mas a gente não tem mais essa disputa. Eu brinco que nenhuma criança hoje acorda, você pergunta, filho, o que você quer ser? Falar, eu quero ser ministro do STF. Existe, essa criança não existe mais. A criança que nasce hoje, ela fala, quero ser blogueira, ela quer ser umas coisas que é ticoteira, que eu nem sei os nomes dessas profissões que a gente brinca, que eu fico brincando com o pessoal do TikTok, que é ticoteiro. Eles falam, não é ticoteiro, é outro nome. Eu toda vez... TikToker, aí eu falo, não é ticoteiro, aí então, enfim, aí essa brincadeira, que é isso, é uma outra juventude, está procurando uma outra expectativa, tem outros anseios e precisa ter uma outra formação, que é uma outra coisa, que não é também mais o que a escola só está pondo. E também tem uma coisa, como tem acesso a muita informação, a escola hoje, ela também precisaria ter um olhar muito mais de curadoria do que mesmo de formação, porque acesso à informação essa galera tem a rodo, né? Ninguém mais vai ver a Barça para criar projeto. Isso éramos nós, a máquina de escrever de dedinho lá. Eu lembro até hoje, eu no colegial, fazendo trabalho, fiz magistério, né? As pessoas não colocam isso, mas eu sou professorinha do Brasil. Então, assim, a gente fazendo trabalho do colégio, passando em mimeógrafo e batendo a máquina de escrever. Não existe mais essas pessoas, não sei se existe mais máquina de escrever, só em museu. Tem uma na minha casa. Olha lá, viu? Porque queria ser jornalista, tá, gente? Eu vou dedar aqui. Em algum momento, o Josué queria ser jornalista. Mas que minha mãe me deu quando eu tinha 8 anos. Olha que mãe louca. Me deu uma máquina de escrever com 8 anos. Não, é porque a sua mãe queria que você fosse um rapaz inteligente e escrevesse bem. É por isso. E aí a máquina tá lá, ela fica de enfeite na sala da minha casa. Como telefone de fio. Tem um também que é de enfeite. Eu moro no museu, eu acho.
É quase, dá para fazer visitação, R$ 2. E aí, falando em museu, Josué, você tem aí uma audiência grande aí na região de Mogi das Cruzes, né? Alto Tietê. E aí a gente tem aí essa novidade de uma circulação do Museu Catavento. Não vai dar sua máquina nem o seu telefone para o Museu Catavento, mas o Museu Catavento, Josué, é o nosso museu de ciência do Estado de São Paulo. Ele fica aqui na cidade de São Paulo, no Palácio das Indústrias. Que é lindo, né? É lindo. Eu brinco que é o único palácio de verdade do Estado de São Paulo. Assim, palácio, naquele conceito princesa que a gente tem no imaginário, porque o Palácio dos Bandeirantes se chama palácio, mas acho que ninguém nunca pensa naquilo como um palácio. Assim, palácio, vai olhar, é um palácio, né? Ele chama palácio, mas ele não é um palácio. Mas o Palácio das Indústrias é um palácio com torre, é um palácio, aquele palácio que a gente já pensa assim na Rapunzel lá em cima, né? É um palácio de princesa. E ali a gente tem o nosso Museu Catavento, que é o nosso museu de ciência, que está com uma exposição linda. Então, já vou aproveitar aqui e convidar o pessoal, que é a exposição sobre o Santos Dumont, que vai ficar aí até o ano que vem. Tem tempo para todo mundo visitar, mas é assim, contando um pouco desse inventor brasileiro que foi tão importante para nós, enquanto Brasil, divulgar, né, sobre o Brasil, mas mais do que isso, foi muito importante para o mundo, sobre tudo aquilo que ele inventou, sobre tudo aquilo que ele experimentou e sobre aquilo tudo que está hoje no mercado da aviação tecnológico, o relógio e outros demais. A gente brinca até que iFood foi ele que inventou, porque ele não tinha cozinha na casa dele, tá, Josué? Ele ligava no hotel para pedir comida. Então, o iFood foi ele que inventou também. Então, acho que a gente precisava dar esse reconhecimento ao Santos Dumont. Mas o Museu Catavento, Josué, ele está com um pocket, né, de exposição que ele leva para alguns lugares públicos, e é super legal porque ele está indo aí para a região de Mogi, lá no shopping Mogi das Cruzes, e ele vai ficar até 31 de outubro, então aí nesse mês das crianças, galera de Mogi que quiser levar as crianças para fazer alguns experimentos, é bem legal. Tem aquele que levanta os cabelinhos, tem umas coisas, ó, já mexe no cabelo, o cabelo já sobe de verdade. Eu vi que subiu o seu cabelo. Eu nem, né? E aí é bem bacana, quem está aí em Mogi, na região, quiser levar, vai de 4 de outubro, né? Começou agora, vai até 31, é muito legal. E claro, por favor, tragam as crianças aqui para visitarem o Museu Catavento aqui em São Paulo, que é imperdível. E pede para a escola trazer, viu, Josué? É legal se os pais pedirem, porque as prefeituras têm ônibus para trazer. Então, dá para trazer as crianças, dá para fazer vários experimentos aqui de física, química, biologia, conhecer sobre a história. É um museu educativo, experimentativo, interativo. Então, acho que é uma experiência única. Eu brinquei que eu vou fazer visita técnica agora no mês das crianças, como eu sou uma eterna criança. Diz meu marido que eu sou um Peter Pan, que eu não quero ficar velha. Então, eu vou aproveitar ele tem razão. Vocês veem, né? Intimidade é isso. O apresentador já fala para a secretária que ela é o Peter Pan mesmo, porque ela não quer ter mais que 35. Fazer o quê? Eu estou tentando ver se eu consigo, está difícil. Mas é bem legal. Acho que é uma experimentação que vale muito para as crianças, viu, Josué? Quem tem filho, ou quem é adulto, viu? Quem também não é só para criança, tá? A gente vê muito adulto que leva a criança e no final faz mais experimentação do que as crianças. Sim. Se reconhecem mais do que as crianças. É bem legal. Que legal fazer essas experimentações. Tem uma que explode aqui, viu? Eu fiz, quando inaugurou, eu fiz. Eu já falei, passei longe, eu falei, do jeito que eu sou, vou botar fogo no Palácio das Indústrias. É melhor passar longe, que eu sou meio, enfim, assim, atrapalhada com certas químicas. Deixa eu te falar uma coisa. Voltando na questão da cultura, como que a Secretaria de Cultura, ela consegue... A gente conversou agora há pouco sobre essa coisa que a galera quer ser tiktoker, está antenada a novas situações, mas no Brasil ainda existe aquela cultura muito forte do emprego formal, prestar um concurso público. Como que a gente consegue, através da Secretaria de Cultura, mudar um pouco essa cultura e mostrar para as pessoas, olha, você pode mais do que uma CLT, você pode mais do que um concurso público, você tem
você é um cara competitivo, olha o histórico do brasileiro, você também consegue empreender e mudar a sua realidade. Porque eu acho que a gente consegue mudar a nossa realidade a partir do momento que a gente empreende, que aí a gente se descobre, que a gente descobre o nosso potencial. A gente até falava sobre isso agora há pouco, lembra? Que eu falei, eu me livrei e tal, agora eu tô voando sozinho. Mas por quê? No caso, eu tive alguns amigos que sempre me apoiaram e me aconselharam, mas eu entendo que muita gente não tem isso e precisa de um estado acolhedor sinalizando para a pessoa, olha, eu acho que você pode voar, eu acho que você consegue isso. Como que a Secretaria de Cultura consegue criar, ou é possível que a Secretaria de Cultura crie essa cultura nas pessoas? Nossa, estranho, né? A Secretaria de Cultura cria essa cultura. Mas é sobre isso, né? Porque a cultura, você tem essa coisa daquilo que está intrínseco no permear da sociedade, que é cultura, não deixa de ser. Na verdade, tem dois focos aqui, né, Josué? Acho que um foco é a questão do pai e da mãe, que ainda tem, quando o filho fala, quero fazer teatro, ele fala, tá bom, vai para brincar, você quer fazer teatro, mas e de verdade, o que você quer fazer? Isso eu ouço muito dos meus amigos, né, que obviamente fizeram teatro e tinham que fazer outra faculdade junto, porque a mãe falava, tá bom, teatro é para brincar, como se isso fosse uma brincadeira, mas e aí, para trabalhar, o que você quer? Então, e aí é a história que eu brinco aqui com o setor. Eu falo, a gente precisa fazer esse trabalho de mudança dessa visão cultural, de que o teatro, o cinema, ou que trabalhar no meio cultural é uma diversão. Claro que é sempre uma diversão para quem trabalha naquilo que gosta. O médico, ele se realiza sendo médico, né? Para ele escolheu porque é a história da vocação. Eu escolho uma profissão da qual ela é uma profissão que me traz prazer, porque senão é horrível também, né? Se trabalhar todo dia com aquilo que você não gosta. No inferno. Então, por um lado, tem uma cultura que a gente precisa mudar de dizer, que é isso que a gente falou aqui. Não ter vergonha de dizer que trabalhar com cultura tem riqueza, tem renda, isto é uma profissão. Então, esse é uma coisa que, inclusive, entre os fazedores de cultura, acho que a pandemia ajudou bastante, tá, Josué? Eu acho que a pandemia, se ela trouxe algo, não trouxe nada de bom, mas se ela trouxe alguma consciência, foi a consciência do setor da cultura que falou, gente, o mundo parou, e a primeira pessoa que parou fui eu, que as pessoas, né, pararam de ir para o teatro, e a última que voltou foi a cultura, porque aglomeração, a gente trabalha com aglomeração. A cultura trabalha com aglomeração, a cultura trabalha com a fruição de pessoas. Então, não tem como, no meio da pandemia, para de ter encontro, para a cultura. Então, teve uma coisa que a cultura também se deparou, aquela brincadeira, né? Você olha para o abismo e o abismo te olha. Eu acho que na pandemia teve esse olhar, né, trocado aí, e eu acho que aí o setor entendeu que ou ele se olha também como uma classe profissional, não precisa, gente, profissional não precisa ser formalizado, porque a turma da cultura não gosta dessa formalização, e está ótimo, não é para ter, porque o cara que é músico de manhã na USESP, à tarde ele dá aula, e à noite ele faz bar. E é isso, a vida dele é essa complexidade, é sobre isso que ele faz coisas, a gente dá aula de teatro de manhã e o cara se apresenta à noite. O cara não quer ter vínculo no sentido de empregador, empregado, como um setor comum. E essa é a vida do povo da cultura, tá? E é isso. Então, assim, esse é um olhar, a gente também entender que a sociedade precisa olhar esse profissional de uma forma profissional. Então, eu brinco que é inadmissível hoje um músico ir tocar num bar em troca do prato de comida. Não existe isso. A gente não dá para ser desse jeito. O músico, ele entrega no bar aquilo que ele tem para oferecer como serviço. Sim. É o corpo dele, é o conhecimento dele, é o estudo dele, como qualquer outra profissão. Então, isso é inadmissível. Ele não precisa ter uma relação empregado-empregador, mas ele precisa ter respeito àquilo que ele está entregando. Então, a gente tem muito claro isso. Então, esta é uma questão de mudança da sociedade. Por outro lado, tem uma função e atribuição do Estado, e aí sim, é onde a gente precisa entrar mais forte, que é a de formar uma cadeia produtiva da cultura que se enxergue como uma cadeia da indústria criativa. Então, a gente, aqui na Secretaria, tem o Programa das Oficinas Culturais, que é um programa maravilhoso, que vem desde a década de 80, faz um trabalho, vai continuar fazendo, mas a gente precisa ir por um lado
que é o lado do empreendedorismo, da formação, por exemplo, de carreiras. Como que eu, enquanto fazedor de cultura, crio a carreira, a minha carreira. Eu começo assim, eu começo assado, eu vou para esse caminho, eu desenhar aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Vai ter dificuldade? Claro, gente, mas aí todo mundo tem. O escritório de advocacia lá, o advogado tem, o médico tem, todo mundo tem. Então, é a mesmo perrengue, todo mundo passando junto. Então, aí é uma questão de formação. Nesses aspectos, a gente vai lançar um programa novo. Eu vou dar spoiler aqui, é um programa novo que a gente vai lançar a partir do ano que vem, que é de formação da cadeia produtiva da indústria cultural, que é para o estado inteiro de São Paulo. E nesses aspectos a gente vai valorizar muito masterclass, muitas formações, e aí tem um lado que a gente esquece, que também não é só do fazedor de cultura, mas é do produtor cultural, que é o cara que mexe com a papelada. Né? Porque também não dá para ser só a UE, né? Os grupos, eles se formam, são coletivos culturais, mas precisa ter um lá que é responsável por criar o CNPJ, por inscrever em projeto cultural, por fazer prestação de contas, que contrata eventualmente advogados, que contrata contador, que aí é uma outra coisa por trás. Eu brinco que tem o palco e tem o backstage. Então, assim, a gente tem que formar para os dois lados. E atrás do palco tem inúmeros profissionais, inclusive esses que são os profissionais técnicos, que são os que inscrevem nos projetos, que são os que prestam contas, fazem, né, que fazem a organização, né? A artista tem que pensar no palco. O produtor cultural precisa entender da arte e, no geral, isso é uma coisa interessante, no geral, o produtor cultural é alguém da arte que resolveu sair do palco por N motivos, né? Ou porque nunca encontrou ninguém que tratasse dos seus projetos e falar, quer saber, eu vou cuidar de projeto, que aí eu consigo fazer melhor e fazer, né? E aí a gente ter exatamente essa retaguarda. Então, são dois movimentos que aí é o movimento da fala constante, Josué. É dizer que cultura é trabalho, que cultura é importante, que cultura é transformadora, que cultura as pessoas têm direito a receber, elas precisam receber, elas precisam ser valorizadas, e, por outro lado, ajudar essas pessoas a se formarem para esse mundo, né? Porque também não adianta falar tudo isso e a pessoa continua lá sem saber como fazer um programa de fomento, sem participar, sem se vender, né? Porque ela está vendendo o projeto dela, vendendo o portfólio dela. Como que ela faz isso? Como é que ela se apresenta na internet? Como que ela se apresenta num programa? Como ela faz um pitching? Porque a gente também está num movimento que é muito diferente. Eu brinco assim, há muitos anos atrás, não tantos, a gente ouvia aqui os grandes artistas dizendo que eles iam nas grandes empresas, não vou falar o nome da artista, mas que ela ia lá, aí o presidente da empresa vinha recebê-la, andava com ela pela empresa, e aí ela saía de lá com o patrocínio, estava tudo lindo. Hoje, você vai nas empresas, o cara mal te recebe, o cara dá de 10 minutos, e se você entregar para ele, e ele não quer ver PowerPoint, você tem 10 minutos para apresentar o seu projeto e convencê-los que o seu projeto é melhor. Quem está treinado na cultura para isso? Entendeu? Então, assim, tem uma série de coisas. Então, a gente, na Paulo Gustavo, agora colocou uma modalidade para o audiovisual específica, né? Para os 4 grandes prêmios do audiovisual, pitch. Por que a gente pôs pitch? Porque a pessoa precisa treinar. A gente também precisa fomentar o treino. Claro que no audiovisual, games, tal, essa galera já está mais acostumada a isso. Mas eu fiz para que os outros percebessem o caminho que nós estamos indo. Então, o teatro, ele também pede patrocínio. E não adianta falar, faz um negócio lindo, um livro lindo, o cara recebe e bota na gaveta, porque ele recebe 20 desses. Se o cara não souber apresentar o seu projeto e dizer para que ele veio, e projetos que tenham relevância, Josué, a gente tem uma cultura, a gente tem uma criatividade, você falou, imensa. Eu não estou falando de narrativas, não, eu não estou entrando nesse mérito de narrativas. Eu não quero discutir narrativa. Narrativa, cada um conta a sua história. Eu não vou entrar na história, cada um tem a liberdade, a gente está aqui para apoiar todas as narrativas. Mas como você conta a sua narrativa, como você fala da sua narrativa, isso importa para quem vai te patrocinar. Porque atrela a imagem deste patrocinador a como você vai contar. Então, a gente precisa, sabe, ter esse lugar. São discussões de enfrentamentos difíceis. Não é fácil. Mas são necessárias. Muito necessárias. A gente está aqui num governo que é liberal, num governo que fala sobre empreendedorismo, num governo que aposta nisso, e eu aposto muito na riqueza da cultura. Tanto na riqueza humana,
na riqueza do desenvolvimento humano, a gente faz cultura para criar senso crítico, a gente faz cultura para crescer uma sociedade mais forte, enquanto sociedade, e, por outro lado, a gente tem o desenvolvimento econômico, uma sociedade de riqueza, de potencial de venda e de potencial de construção, de fortalecimento de uma cultura que se autofinancie. E a gente precisa ir para esse caminho. O governo vai parar de financiar? Claro que não, nunca vai. Isso ninguém nunca vai ouvir de mim. Mas a roda gira. A mesma coisa que a gente está falando da MEI, tem a MEI, tem interposto da MEI. Então, você começa com editais, aí você vai para fomentos menores, você começa a participar de fomentos de bancos, você começa a participar, você vai para a Rouanet, que é a grande, né? Aí você começa a participar de outros projetos internacionais, de editais da ONU, de editais da Unesco, aí, entendeu? Você tem outras formas de financiamento, senão você vai ficar sempre parado na mesma. E aí, o fomento da cultura não é para isso. O fomento da cultura é para que as pessoas cresçam, coletivos cresçam, narrativas cresçam, liberdades cresçam. Então, a gente precisa de uma cultura forte, a gente precisa de uma sociedade forte. Sim, concordo com isso. Falando em sociedade, eu pensei aqui o negócio, quais são as práticas inclusivas que a Secretaria tem tomado hoje, aproveitando que a gente falou de cultura, de empoderamento, qual que é o olhar dela hoje para as minorias? O que ela tem feito nesse sentido? A verdade é assim, a gente aqui, obviamente, a gente tem uma série de providências que a gente toma, né? Todos os editais aqui a gente tenta fomentar a questão da participação e ampliação da participação de todas as linguagens, seja da diversidade sexual, seja da questão dos povos originários, da questão negra, enfim, todo mundo tem que estar dentro, porque a cultura, no final, é de todas as pessoas, precisa estar contemplado todas as pessoas. Sobre linhas específicas, o que eu posso dizer para você é o seguinte, Josué, a gente faz aí, a gente tem ações, óbvio, na consciência negra, a gente está aí junto com o pessoal da Zumbi dos Palmares, com os municípios, criando uma agenda forte de que a gente possa falar sobre a consciência negra, até porque consciência negra virou um feriado estadual também, né? A gente teve aí recentemente a promulgação do feriado pelo nosso governador, que tem esse olhar também. A gente então tem aqui o Museu Afro, então é um lugar que a gente discute muito isso. Quero potencializar mais as discussões através desse lugar, porque eu acho que a gente precisa usar canais que a secretaria tenha para fazer essas discussões. Acho que ali você tem uma presença muito forte do Emanuel Araújo, que é, de fato, um grande artista negro brasileiro, que falou sobre muito em décadas que a gente não falava sobre isso, que a gente está falando de um cara que participou de exposições na década de 80, foi um personagem, enfim, muito presente aí dessa década, né, de 80 para cá, batalhou para ter um museu afro, então eu acho que a gente precisa ter essa discussão lá. A gente tem um museu das culturas indígenas, recém-inaugurado, né, fez 1 ano aqui no estado de São Paulo, extremamente potente. Quem não conhece, precisa conhecer. Interferência quase zero da secretaria, inclusive zero menos, porque lá eles têm um conselho formado pelas aldeias, pelas representações de todos os povos originários do nosso estado. A gente fala muito sobre Mata Atlântica, que é uma coisa que a gente vê muito falar sobre a Amazônia, e a gente pouco vê falar sobre a Mata Atlântica. Claro, o estado de São Paulo teve aí uma responsabilidade de ter estancado aí a questão de desmatamento, ter criado aí cinturão de proteção às nossas matas aqui. Lembrando que o estado de São Paulo é o estado que tem maior quantidade de preservação e da Mata Atlântica no Brasil. Então, assim, a gente tem um estado que... As pessoas falam do estado de São Paulo como se a gente estivesse só na capital, né, Josué? É um problema. Sim. Isso. Parece que é matado, que é só cultura urbana, né? Não tem. Nós temos uma riqueza enorme no nosso interior, inclusive uma mata extremamente que fala muito da nossa cultura, né? Todos os povos originários aí dentro desse cinturão, então a gente fala muito desse ouvir da nossa mata. Quem não conhece o museu precisa conhecer, porque a gente ouve muito sobre ouve os sons da nossa Mata Atlântica, a gente vê as folhas da nossa Mata Atlântica, tem representação das biodiversidades da nossa Mata Atlântica, porque a Mata Atlântica é mais biodiversa do que a Amazônia. Então, assim, a gente tem uma coisa extremamente potente. Então, a secretaria está muito antenada nisso. A gente tem um programa chamado Revelando São Paulo, que infelizmente foi se
definhando ao longo do tempo, foi ficando pequenininho, pequenininho. A gente já volta esse ano com 2 edições do Revelando. O ano que vem é para ter 5 edições do Revelando, de forma descentralizada, inclusive, para que a gente possa dar para todas as pessoas desta cultura do nosso interior, quer seja ela da cultura negra, quer seja da cultura dos povos originários, quer seja da cultura caipira, todas, quer seja das famílias de circo. A gente ainda tem um estado que tem mais de 300 famílias circenses espalhadas pelo estado. Ou seja, tem uma cultura muito diversa, né? Então, a gente está falando de minorias. No final, quando a gente distribui as linguagens, Josué, todas são minoria, porque a gente, na hora que a gente reparte a linguagem, você vai ter representação de muitas linguagens e todas elas em minoria. Então, assim, a gente conseguir dar voz, palco, luz, visibilidade para tudo isso, no final das contas, é uma política é uma política afirmativa daquilo que a gente tem de mais possante no nosso estado, que são as culturas regionais. E aí essa forma de descentralizar do Revelando é justamente para que a gente consiga mapear, identificar, dizer que o que essas pessoas fazem é importante, dar para elas uma oportunidade de estar numa feira criativa grande, 100% patrocinada pelo Estado, e, obviamente, tem a edição final, que é em São Paulo, que é onde todo mundo quer estar para poder vender. E a ideia, inclusive, não é só para em São Paulo, tá, gente? A gente ainda está em conversa, mas a gente quer fazer uma edição internacional do Revelando São Paulo. Que a gente consiga mostrar exatamente o que a gente faz no Estado numa política internacional. Porque tudo que a gente faz aqui, Josué, a gente fala muito com secretários municipais, eu tenho aberto canal direto com secretários municipais, a gente tem conversado bastante com eles, depois a gente vai ter as coisas feitas de forma regional, depois a gente vai ter as edições estaduais, e a ideia é a gente ter. Eu não consigo fazer nacional, porque eu teria que ter uma articulação com o MINC. A gente até conversa bastante com o MINC, mas eu acho que é uma articulação que teria que falar com todos os estados. E como eu sou ansiosa, acho que todo mundo percebe pelo jeito da velocidade que eu falo, eu não tenho muita paciência de esperar. Então, a gente aqui quer ter a gente já tem um programa chamado Creative SP, que é um programa de internacionalização das produções culturais do Estado de São Paulo, e a gente ter o máximo possível de representação das diversas linguagens internacionais, inclusive nas do Revelando São Paulo. Então, a gente já está em conversa, eu não posso anunciar, porque são coisas que a gente ainda não assinou contrato, mas uma ideia de que a gente tem, inclusive, a edição internacional do Revelando São Paulo já para o ano de 25. Então, mas você sabe que você falou uma coisa que eu acho legal, que é levar essa cultura de São Paulo para fora do Brasil, porque geralmente o que sai do Brasil lá fora é o quê? Futebol, carnaval e samba. Não sou contra, eu acho que tem que fazer, claro. Tá ok. Mas eu acho que quanto mais nós conseguirmos mostrar o quão diversa é a nossa cultura e a riqueza da nossa cultura brasileira, é melhor, fortalece a nossa imagem lá fora. E acaba levando outros produtos também. Claro. Então, por exemplo, quando a gente fala de moda, a gente está falando aqui de minorias, né? Então, as culturas indígenas. Hoje a gente tem uma vertente da cultura indígena toda voltada para a moda. Sabe? Quem está vendo essa moda? Uhum. Será que não é o caso da gente fazer uma grande aparição numa semana de moda internacional? Isso com essa moda? A gente tem uma série de estilistas trans. Será que não é uma hora da gente dar vida para essas pessoas, dar luz, dar palco, sair da invisibilidade e ir para a visibilidade? A gente tem produções incríveis com relação à sustentabilidade. Num mundo que se discute muito sobre energia renovável, sobre sustentabilidade, será que não está na hora de a gente mostrar a nossa cultura da sustentabilidade? Então, você tem muita coisa para a gente mostrar. Então, quando a gente fala de minorias, são muitas minorias. A gente aqui está tentando olhar para todas da forma mais amplificada possível. Vou dar conta? Juro para você que a minha velocidade falando aqui é a mesma do meu ritmo de trabalho. Estamos tentando aqui dar conta de todo mundo e dar visibilidade para todo mundo. Se eu falho, eu já disse, eu não tenho problema de assumir que eu falhei e consertar o rumo. Não é um problema para nós aqui. O problema é a gente tem foco, Josué. Eu tenho foco exatamente nisso. Como tornar a cultura mais livre, ela mais relevante, para que ela se enxergue como uma profissão de verdade. Isso não tem a ver com CLT, não tem a ver com... Tem a ver com ser empreendedora mesmo, porque é isso, esse é o nosso lugar.
e aonde a gente pode crescer e ampliar. Então, a gente tem muito disso, né? Eu fico muito feliz que eu vou, enfim, nos museus, eu vejo as coisas acontecerem aqui nas diversas linguagens, eu acho que a gente está no caminho certo. Ainda não me provaram que o que eu tenho falado está no caminho errado, muito pelo contrário. Eu acho que é o caminho que eu estou indo, é o caminho de mais palco, mais luz, mais visibilidade para mais pessoas, para mais fazedores de cultura, e para que, no final das contas, a gente leve para as pessoas, para a população paulista, para a população brasileira, para a população do mundo, então, para todas as pessoas, tudo aquilo que a gente produz no estado de São Paulo. Esse é o objeto final de tudo isso que a gente está aqui mapeando e construindo para poder entregar no final, é o consumo das pessoas. Porque senão também é fazer museu para mim, é fazer arte para a família, não é sobre isso, né? A gente está falando sobre cultura para todas as pessoas. Sim. Eu acho que você ainda tem algumas coisas para fazer hoje. Eu queria fazer uma última pergunta, mas eu acho que você já falou sobre. Quando você falou sobre a questão do catavento aqui em Mogi das Cruzes. Assim, tem alguns mais projetos, mais coisas que vão acontecer por aqui, na região do Alto Tietê, que você pode falar? Como que está tudo isso? Na verdade, a gente tem várias coisas acontecendo, né? A gente tem polos do Guri espalhados aí, a gente tem a APA, né? A gente tem aí o Amigos da Arte, que é a OS, que é a parceira aí de difusão, abriu, Josué, um chamamento aí para os municípios, a gente fez um anúncio muito extenso, por isso que é importante o meu contato direto com os secretários municipais. Eu até tive com alguns prefeitos e falei, olha, não tem secretário municipal, eu não vou ficar pedindo aqui para criar secretário municipal, escolhe um assessor. Marília, a minha secretária vai ser a responsável pela cultura. Não tenho eu não tenho problema de falar com ninguém. Eu só preciso de um interlocutor no município, porque da cidade de 1.800 habitantes até São Paulo de 12 milhões, a gente precisa estar com a cultura do Estado presente. Então, quando a gente abriu a APA, lá, o chamamento da APA, o meu compromisso era com eles o seguinte: até 31 de outubro, o chamamento é para as ações que vão até esse ano. Até dezembro desse ano. A partir do dia 1º de novembro, a gente vira a chave. Aí começam os do ano que vem. A gente não fecha, a gente não está mais fechando. Todo mundo tem que escrever até o dia tal. Não está aberto o tempo todo. Podem apresentar projetos. A gente deixou aberto o Revelando São Paulo, que apesar de eu ter feito muito em cima da hora, porque a gente teve isso, que consertar lá um pouco o rumo da organização social para onde a gente queria estar, né, para a nova política de Estado, aí a gente começou a fazer isso tudo agora no segundo semestre. Apesar do pouco tempo, a gente teve um crescimento de quase 30% de municípios que nunca tinham participado. Assim, para mim, já é uma alegria. Eu não quero isso, eu quero que 100% dos municípios, pelo menos um projeto, gente, um projeto, a gente consiga atender. Eu preciso disso. O Estado de São Paulo não pode estar ausente do município. E, José, aqui eu não olho partido, eu não olho... Já falei, aqui a gente é partido da cultura, a gente é partido das pessoas que precisam e merecem receber cultura na sua cidade. Teatro infantil, tem prefeito que fica preocupado, mas a minha cidade é muito conservadora. Não tem problema, pede teatro infantil, pede biblioteca, pede para a gente fazer um festival de livro pequeno que ative a cidade, que a gente faça sarau. Isso é, sabe... Qualquer coisa. A gente pode fazer circo, a gente pode fazer apresentação circense, a gente pode fazer o que quiser. Eu não imponho nada. De novo, a secretaria, o Estado não é para impor nada. O Estado é para ser parceiro. Quem sabe o que a cidade precisa são as pessoas da cidade. Eu não consigo dizer o que Oleu quer, eu não consigo dizer o que Atibaia quer. Quem consegue dizer o que essas cidades querem são as pessoas da cidade. Eu estou aqui querendo ser uma mão executora. Então, assim, a gente teve uma série de coisas que a gente foi fazendo e a gente quer fazer mais. Então, a gente tem aí os editais que estão abertos para todas as pessoas participarem. E as pessoas ficam falando, não tem cota do interior. Olha, os editais das linguagens diversas, todos têm as cotas do interior garantido, todos estão com a garantia dos 20% para as comunidades negras, todos estão com 10%, conforme a lei diz, para os povos originários, todo mundo tem lá a sua cota lá dentro, está todo mundo respeitado. No caso do audiovisual, realmente não tem cota para a empresa do interior. A gente criou uma outra coisa, Josué, até nesse sentido de empreendedorismo, a gente quer muito que as pessoas aprendam a fazer coproduções.
para aquilo que é grande, não adianta eu querer fazer sozinho, porque na cultura tem uma outra coisa, ninguém faz sozinho. Se você chegar hoje lá no Tomorrowland, que vai acontecer aí em Itu, vai acontecer no interior de São Paulo, um evento para 68 mil pessoas por dia, 15 mil pessoas empregos direto e outros indiretos. Aí você pergunta, o que são os outros indiretos? É a empresa de som que o cara contratou, porque não é ele que contrata, ele não vai lá e compra o som, ele contrata uma empresa de som. É o cara da montagem que ele contratou, é a equipe de não sei o que ele contratou, é a equipe de segurança que ele... cooperação, sabe assim? As pessoas, não, eu ganho dinheiro, eu tenho que fazer tudo sozinha. Gente, não existe ninguém que faz filme sozinho, não existe gente que faz teatro sozinho. Então, assim, as pessoas vão aprender um pouco essa cooperação. Então, para o audiovisual, para que a gente pudesse, inclusive, ter este encontro, esta mescla, a gente exigiu que 50% das produções fossem executadas no interior. Isso exclui a empresa do interior? Não exclui a empresa do interior. A empresa do interior pode participar e ela é para participar. E a gente chamou, por sinal, nem eu sabia que a gente tinha tanta empresa de audiovisual, tá, Josué? Porque a gente fez aqui empresa de audiovisual que tivesse nota 2 na Ancine. Então, significa que pelo menos 3 filmes já rodou. Foram quase 400 empresas. Nossa, quase 400 empresas. Mais de 94 municípios inscritos. Então, assim, a gente tá... Que interior é esse que a pessoa fala que precisa de cota? Não sei. Então, você sabe assim, a gente está aqui olhando para uma coisa... Eu brinco, eu falo, gente, eu estou olhando o macro do Estado, né? Então, eu também quero entender o Estado de São Paulo, enquanto, sabe, localização. E aí, você, não, mas tinha que ter cota garantida. Precisa ter cota garantida. E lembrando que de 50%, 70% do filme tem que ser gravado no interior. Então, não adianta o cara vai lá, faz uma cena no interior e aluga um galpão aqui em São Paulo. Não pode. Tem que gravar 70% no interior. Então, assim, para quê? Para a gente fomentar mais o empreendedorismo local. O cara que é produtor, o cara que tem uma empresa de equipamento, o cara que... Poxa, mais do que isso, mas tudo bem, eu nunca vou agradar ninguém. Não sou Jesus Cristo, não vou conseguir agradar, mas o interior é extremamente importante para nós. A gente tem uma determinação do governador de potencializar o nosso interior. Nós vamos fazer isso. Eu acordo e durmo todo dia pensando isso. Como que a gente faz para potencializar? E eu fiz um teste. O teste foi esse, contra algumas narrativas, que não é também uma... Sabe assim? Se você falar, todo mundo está contra, não é. Tá? É um público... Respeito esse público, mas não é a maioria. E outra coisa, também não é o que eles me disseram. Você vai ver, vai ser todo mundo que se inscrever vai ser de São Paulo. Não é. Bom. Não é. A gente vai soltar ainda esse mapeamento, mas as pessoas vão se surpreender como a gente tem empresas potentes, fortes e estruturadas no interior de São Paulo. E é legal isso. Muito. E é legal isso que você está falando, porque, assim, pelo seu perfil, você é empreendedora, quer ir para cima. E com esse perfil numa secretaria, a gente acaba descobrindo coisas no resto do estado que a gente não imagina que tem. Porque, geralmente, as pessoas ficam focadas na capital e esquece o resto do estado. E aí, quando tem um perfil igual ao seu numa secretaria como essa, a gente acaba descobrindo as potencialidades do interior paulista, que são gigantescas. E que ele ninguém tem vida própria. Né? E ninguém nunca parou para mapear. Não, e tem vida própria, tem muito dinheiro, tá, Josué? Porque a gente acha que o interior de São Paulo é pobre. Isso não é uma realidade. A gente tem cidades com problema, que também é foco da secretaria, tá? As pessoas aqui ficam, precisa ter mais atendimento ao interior. Eu falo, gente, tem 200 cidades que são pequenininhas e tem aí um X delas que, inclusive, tem um problema de DH grave, que a gente precisa ajudar a crescer, inclusive na questão da criatividade. Porque como ela nunca vai crescer industrialmente, porque por problemas, enfim, com relação à preservação de meio ambiente, tudo, como é que a gente cresce de outro lado? É com cultura e é com turismo. Sim. E aí, como que a gente fomenta isso? Então, a responsabilidade da secretária também é olhar isso. Então, não é só para grupos, né? Como que a gente torna essa cidade um polo cultural a ponto de atrair mais turistas, porque o turismo e a cultura, nesses aspectos, eles andam bem paralela, né? Bem juntinhas ali num trajeto, para que a gente leve mais gente, para que traga mais riqueza, claro que tem uma qualidade de vida muito melhor, claro que essas cidades não têm problema de poluição como a gente tem, claro, mas elas têm um problema de uma pobreza que a gente precisa enfrentar.
e enfrentar essa pobreza é dar luz, palco para um outro lugar, que tem muito a ver com a cultura. Sim, que bom. Que bom que você pensa assim, fico feliz. Bom, eu acho que a gente está com quase 1 hora de bate-papo e eu acho que você ainda deve ter mais uma agenda hoje, né? Você tem alguma consideração final para fazer? Eu, por mim, ficaria aqui até meia-noite falando contigo. Eu acho assim, a gente pode falar sobre coisas mais pontuais, acho que você tem um podcast que é importante aí da região, a gente pode tratar depois de assuntos pontuais, se você quiser, porque realmente, José, se você deixar, a primeira reunião que eu fiz com os secretários durou quase 4 horas, eles podiam ir no banheiro e eu não. Eu já falei que isso nunca mais vai acontecer. Por quê? Mas você pode ir no banheiro também. Você fala, gente, 1 minuto que eu vou ao banheiro. A gente estava no palco, eu estava no palco, eles estavam na plateia, né? Foi no Sérgio Cardoso. Aí chegou uma hora que eu pedi só para tirar o salto, que realmente eu fiquei 3h40 de pé, e aí minha coluna começou a doer. Aí eu tirei o salto, aí eles deram risada, eles brincam até hoje. Falou, a secretária, quando começa a falar, a gente pede para ela tirar o salto, porque assim já não precisa pedir nem no meio da conversa, né? Mas a ideia é a gente poder falar de todos os assuntos. A gente aqui tem um monte de coisa para falar, a gente tem um monte de programa para lançar. Eu tive hoje uma conversa maravilhosa com a deputada Alice Brandão, para você ver como a gente não tem problema aqui de partido. A gente aqui, ela me contou uma coisa que eu nunca soube, que a gente tem muita roda de samba espalhada pelo estado de São Paulo. Para mim era uma coisa muito da capital. Ela falou que não é. Eles têm um mapeamento de roda de samba do estado inteiro, vão me trazer aqui. Então, veja, a gente tem exatamente esse olhar que você acabou de falar, coisas que a gente acha que só acontece na capital e acontece no estado inteiro. Ela até brincou, ela falou, imagina, cavaquinho é muito mais tocado no interior, né, por causa viola, né, então as crianças aprendem muito mais no interior do que em São Paulo. Tanto que muitos que vêm para a escola de samba não são, se você perguntar, fizer uma pesquisa, é tudo do interior que vem para cá. Nossa, eu achava que era da capital também. Putz, então, ela vai me trazer o mapa, a gente pode falar sobre o mapa, inclusive sobre esse mapa do carnaval. Sabe assim, até uma coisa importante, né? A gente perdeu muito carnaval do interior, né? Aqueles carnaval que você, Josué, ia quando era nova, que era, né, boca livre, mas de outro jeito, não era boca livre de comida, era de outra boca livre. E aí, a gente, aqui, o Josué era beijoqueiro, viu, gente? É isso. E aí, a gente, não tem mais carnaval em Bananal, a gente tinha carnaval em São Roque, carnaval, sabe, esses carnavais foram ficando, sabe, a gente precisa voltar a tudo isso. Isso tudo é como cultura. Era bom. Como era bom, né? Como era bom. A gente era feliz. Eu lembro de ter ido para carnaval em Águas de São Pedro, carnaval. A gente ia para o interior para carnaval. Carnaval de rua de São Paulo, eu fui fazer muito mais velha aqui. A gente tinha muito carnaval, né? Muito carnaval, e a gente precisa voltar. São Luís do Paraitinga, que teve um problema esse ano com chuva, não pôde acontecer, mas é um carnaval extremamente simbólico, né? Muito característico. Outra coisa, né? Eu já tive em carnaval lá em São Luís do Paraitinga, fiquei super triste de não ter tido esse ano, porque eu queria ter ido, porque eu quero prestigiar a nossa prefeita lá, que é maravilhosa. A prefeita é a segunda vez que ela é prefeita, né? Em mandato. E quando a gente teve aquele acidente horrível em São Luís do Paraitinga, que a cidade, né, veio abaixo, a gente aqui na Secretaria da Cultura teve uma parceria incrível lá com ela, e ela é uma prefeita maravilhosa, eu adoro. E aí eu fico brincando, falo, eu vou para o carnaval, esse ano teve chuva, não pode ter carnaval. Então, acho que a gente aí tem. Bom, a gente espera, tá beirando aí quase 1 hora, tem agenda um monte, José, não tem pouca, não. Sim. Bom, assim que eu vou trazendo minhas agendas, viu, gente? Tranquilo. Vamos falando, e aí você volta aqui de novo. Foi uma delícia conversar contigo. Fazia tempo que a gente não se falava tanto assim. E sobre cultura é sempre muito bom, né, Josué? Sim. É isso. Você queria fazer uma consideração final? Quero agradecer, dizer que eu estou à disposição. Um beijão para todo mundo. Para o Josué, que fazia tempo que eu não encontrava, agora à distância. Mas o Josué, a gente caminhou bastante tempo juntos, ficamos muito tempo próximo. Depois a vida acaba levando a gente para outros lugares, mas é isso. Aí a gente se reencontra. É como se o tempo não tivesse passado, porque não passou mesmo. Eu continuo com a mesma idade que eu estava naquela época. O Josué ficou mais velho. Mas eu quero agradecer a todos. Mais bonita lá. A gente agradecer aqui todos os que tiveram paciência de nos acompanhar, os que vão assistir depois, né? Porque tem a turma, tem o Day After aí, então que a gente possa assistir. Quem tiver dúvida, Josué, você encaminha, a gente tenta responder na medida do possível. De novo, tem gente que vai falar, mas não fez isso, não fez aquilo. A gente está construindo ainda, né, a secretaria, é um novo governo, a gente está aí no rumo, mas eu não acredito que eu estou no rumo errado. Pode ser que tenha algumas decisões pontuais que não vão me levar aonde eu quero chegar,
E aí eu até aceito é brincadeira, eu aceito todas as sugestões, mas lembrando que é o rumo para onde a gente vai chegar. Eu acho que é esse lugar que a cultura precisa ter, desse grande lugar, potência de empreendedor, que são os nossos fazedores de cultura, batalhadores, que todos os dias saem de casa, né, e vão aí fazer sua cultura, e precisam e merecem receber dignamente por isso. Maravilha, então. É isso. Obrigado, Marília. Infelizmente, vamos ter que parar. O papo está uma delícia. É isso. Quero agradecer a Marília e quero agradecer a vocês que estiveram conosco durante esses quase 60 minutos nesse bate-papo delicioso sobre cultura, São Paulo, enfim. E das nossas vidas também, né? Que ela acabou falando um monte de coisa pessoal minha. Beijo, Isso. Beijão, Marília. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Ah, não se esqueçam de deixar